Então, vamos para a próxima questão. Na questão 7, nós temos o seguinte: o BR Office pode ser instalado em computadores que utilizam o sistema operacional Linux ou Windows, aquilo que a gente conversou agora há pouco. É verdadeira essa questão, tá bom? Posso acrescentar mais um Linux, Windows e Mac, né? Mas a princípio o foco tem sido mais a questão do Windows. Para o nosso edital exclusivamente o Windows XP e o Windows 7, os dois aceitam a instalação do BR Office. Nós temos na questão 8, do MDS 2009, o BR Office dispõe de um conjunto de programas gratuitos e de livre distribuição, utilizados para edição de planilhas, texto e apresentações, que podem ser instalados em diversas plataformas ou sistemas operacionais, inclusive no ambiente Windows. Mais uma questão que insiste. Vocês viram como isso cai bastante em provas, gente? É uma questão mais conceitual, mas é muito citada em provas. Vamos para a próxima questão. Na questão do TCE, nós temos o BR Office é uma versão brasileira do OpenOffice. Até aí está tranquilo. E inclui editor de texto e de fórmulas matemáticas, planilhas, bancos de dados e programa para apresentações. Volto aqui rapidinho. Gente, essa questão é correta. Na realidade, eles citam no nosso edital o BR Office. Como o governo teve essa iniciativa de trabalhar com software livre, ele está trabalhando sim com o BR Office. Ele é inicialmente baseado, né, no OpenOffice. Ele tem como sua estrutura principal o OpenOffice, só que é claro, né, nós chamamos ele de BR Office, ele tem e ele é mantido, as traduções são feitas ali pelo ambiente do BR Office, tá bom? Toda a documentação de ajuda, como utilizar, tudo isso vocês encontram no site broffice.org, tá bom? Mas é só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui. Essa questão, ela é verdadeira, tá ok? Vamos para a questão 10. A questão 10 do Ministério das Comunicações fala: o BR Office é um conjunto de softwares livres que visam facilitar a execução de tarefas de escritório, como edição de textos, criação de planilhas eletrônicas e de apresentações. Perfeita questão. Na 11ª questão do TCE, conhecimentos básicos. Né? Nós temos aqui, os documentos gerados na plataforma BR Office podem ser abertas, lidos e editados por qualquer software de mercado. Falsa afirmação. Gente, volta aqui, deixa eu falar sobre isso aqui. Então, olha só. Nós temos o BR Office, um dos concorrentes ali do Office. O Office oferece o Word, Excel, PowerPoint. Nós temos o BR Office que oferece lá o Impress, nós temos o Calc e o Writer, correto? Uma coisa muito importante, muitíssimo, é muito citada em provas. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Gente, se eu criasse um arquivo no meu computador agora, tá ok? Se eu criasse um arquivo no meu computador, pelo BR Office, pelo Calc, pelo Writer, e mandasse para vocês esse arquivo agora, se vocês não tivessem o BR Office, seria uma tarefa muito difícil abrir esse arquivo. Na realidade, as versões 2010 do Office, né, que já estão sendo comercializadas, eles já suportam, por padrão, o formato BR Office. Mas na nossa preparação, versão 2003, aquela que acredito que possa vir ali a fazer a numeração das questões para vocês ali, gente, no caso da versão 2003 do Word, do Excel, eles não têm suporte, eles não têm a capacidade de abrir ou compreender, né, a capacidade de compreender os arquivos gerados pelo BR Office. Logo, se você gerar um arquivo no Calc e tentar abrir esse arquivo no Excel, você não consegue. Se você criar um arquivo no Writer e tentar abrir esse arquivo lá no Word, você não consegue. Você criou um arquivo no PowerPoint ali, desculpa, no Impress, tentou abrir no PowerPoint, você não vai conseguir. Essa é a teoria básica que a gente precisa. Agora, e ao contrário, aquele arquivo que você fez no Word, no Excel e no PowerPoint, se você consegue abrir nos programas do BR Office, aí você consegue. O BR Office é um pouco mais dinâmico nisso tudo, já cria um suporte padrão, até para facilitar a migração, né, daqueles usuários que são do Word, os usuários que são do Excel, para fazerem essa mudança para o BR Office, é um programa que você não vai pagar por isso, né, então você já poderia ficar bem, facilitaria muito, né, a utilização. Ele suporta, o BR Office suporta, tem a capacidade de executar esse tipo de arquivos. Me refiro aos arquivos no formato DOC, XLS, PPT, PPS, a gente vai falar sobre isso. Mas eu vou fazer uma tabelinha ali das extensões, para a gente, quais são as principais extensões que a gente vai ter que gravar para essa prova, tá bom? Então vamos lá, para a próxima questão então, gente. Na próxima nós temos o seguinte, o BR Office,
permite a abertura de documentos do Microsoft Office, editados com ou sem senha. O BR Office permite a abertura de documentos do Microsoft Office editados com ou sem senha. Olha só, volta para mim aqui rapidinho, vamos voltar aqui, quero conversar com você, olha só, presta atenção. A questão da senha, isso é uma coisa muito importante, lá no Word nós temos um comando, você lembra do comando Word? O comando salvar como? Você sabia que pelo comando salvar como nós poderíamos atribuir senhas de proteção e gravação? Isso a gente conversou na nossa aula passada. Agora, só lembrando, no caso do Word, se você gera um arquivo com senha, na hora que você for abrir esse arquivo no BR Office Writer, vai gerar sim uma incompatibilidade. Não será possível editar esse arquivo. Por quê? O propósito das senhas no Word é diferente da maneira como interpretado pelo Writer. Então, se você gerar um arquivo no Word com senha, proteger ele com as duas senhas, no Writer não vai ter o efeito, você não vai conseguir abrir esse arquivo. Tá, okay? Então, ele sempre vai exigir uma senha, é claro, mas se você atribuir as senhas, impede a edição desse arquivo no BR Office, correto? Girou no Word, acabei de afirmar para vocês que era possível abrir, mas se tiver senha, aí a casa cai. Ali fica mais difícil mexer na questão, beleza? Vamos para a próxima questão. Na próxima nós temos a questão 13 ali, o BR Office é um software livre que pode ser gratuitamente utilizado por usuários. Tá certinho até agora, gente? Olha que questão tranquila essa aqui. Vamos de novo? O BR Office é um software livre, perfeito, que pode ser gratuitamente utilizado por usuários, dentro do assunto, e que contém diversas funcionalidades similares, parecidas, comparáveis, àquelas contidas no software proprietário comercialmente disponíveis no mercado. Software proprietário comercialmente disponível no mercado, estaria ali o Word, o Excel, tá ok? O PowerPoint são programas do Office, né? São realmente caros, né? Em comparação, são pagos, são softwares proprietários, tá bom? Vamos para a próxima questão. Na questão 14, nós temos o seguinte, pessoal. O processador de texto do Writer, do pacote de escritório BR Office, OpenOffice, é um programa open source, aquilo que nós tínhamos conversado antes sobre software livre. Opa, estão lembrando disso, gente? E permite acesso ao seu código-fonte. Vocês já notaram o que era o tal de código-fonte? Já notaram essa historinha do código-fonte? Olha só que bacana, pessoal, prestem atenção. Este programa permite abrir arquivos do Word.doc e convertê-los em arquivos do Adobe Reader, no caso do tipo PDF. Olha que legal essa questão, como ela é extensa, como ela é pesada, como ela é complicada, gente. O editor de texto do Writer, do pacote de escritório BR Office ou OpenOffice, é um programa open source, ou seja, um programa de código-fonte aberto, que permite acesso ao seu código-fonte. Ou seja, o usuário pode ver como foi feito o programa. Até aí, exato, perfeito, tranquilo. Este programa permite abrir arquivos do Word.doc. O que a gente falou agora há pouco? Permite. O Writer tem o suporte à extensão doc. E outra coisa, você consegue abrir o arquivo doc no Writer e depois você já pode imediatamente convertê-los para o arquivo no formato PDF, aquele arquivo que vai ser, o formato de arquivo que será executado no seu computador pelo Adobe Reader, PDF ali, uma extensão que está caindo bastante em provas. Volta para mim essa partezinha da matéria. Gente, essa questão é uma das melhores questões que tem. Ele citou as principais características de uma única questão. Falou que ele código-fonte. Eu tenho código-fonte aberto, ele é open source, permite que as pessoas vejam. Isso cai muito em provas, vocês não têm noção. Isso cai muito em provas. Não é só isso não. Outro ponto importante, o Writer abrindo arquivos do Word, por exemplo, ou o Calc abrindo arquivos do Excel. Isso cai muito em provas. Se preocupem com essa parte da matéria. E depois ele falou sobre uma das principais características diferenciais do Word, do Writer em relação ao Word. Principalmente a versão 2013, até porque na versão 2007 ele permite gerar arquivos PDF, beleza? Mas olha só que legal. Gente, você consegue então abrir um arquivo do Word dentro do Writer e do Writer ali você consegue gerar aquele arquivo doc para PDF. Você pode fazer toda essa conversão. Isso cai, tem questões mais sobre isso, a gente vai ver daqui a pouquinho.